Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo dessa semana? A lição da Escola Sabatina dessa semana é a lição 3, que diz: A luz brilha na escuridão. O verso para memorizar está em João capítulo 12, verso 35, que diz: Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E a lição dessa semana a gente vai estudar justamente isso. O que é a luz que nós precisamos para nos guiar, né? E o que as trevas têm feito para nos enganar. E como introdução aqui na parte do sábado, o Apocalipse ele apresenta para nós o diabo como um dragão e como uma serpente. Por que dragão? Porque ele sempre desejou destruir o povo de Deus. E uma serpente porque ele sempre usou todas as mentiras para enganar o povo de Deus. A igreja primitiva, né, e ao longo do crescimento da igreja, a igreja passou por muitas perseguições. Pessoas eram levadas a fogueiras, queimadas, mortas, perseguidas, mas essa estratégia de Satanás não funcionou muito bem, porque quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia, que aquilo servia de testemunho. Então Satanás ele muda sua estratégia e ele começa a colocar práticas pagãs dentro do cristianismo. Infelizmente, né, muitas pessoas começaram a ser batizadas sem instrução completa sobre a verdade bíblica. E então a igreja começou a misturar as práticas pagãs com ensinamentos cristãos. E isso causou um grande problema para a igreja. E é isso que a gente vai estudar já aqui na parte de domingo. Domingo diz assim, olha: concessões à estratégia sutil de Satanás, né? Então, a lição já começa dizendo da diferença de caráter de Jesus e de Satanás. Jesus é a verdade, porque ele é o autor da verdade. E Satanás é o pai da mentira. A própria Bíblia de Jesus diz que não há verdade nele. Ele é o pai da mentira. Então, o que Satanás usa como estratégia? Na verdade, ele usou essa estratégia lá no Éden já, né? Trazendo ali meias verdades, verdades com mentiras para Eva, né? Para tentar enganar e ludibriar Eva. E infelizmente ela cedeu, né? Ele distorcia a verdade para desviar o povo de Deus. E será que ele não tem feito isso ainda hoje? Então, a Bíblia destaca, né, a importância da verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Somente em Jesus nós temos a verdade. E nós, como cristãos, devemos ficar atentos, porque Satanás sempre vai estar usando essas distorções da verdade para enganar o povo de Deus. E nós que estamos vivendo no tempo do fim, nós devemos ter uma atenção especial para isso. Na segunda diz lobos vorazes. Paulo, lá no livro de Atos, ele dá uma advertência à igreja, né, de Éfeso. Ele fala o quê? Que haveria heresias e falsas doutrinas. Elas iam entrar na igreja. O propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Ele diz o seguinte: depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele diz também: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes as pessoas estão próximas a nós achamos que todas são de Deus. Mas nós devemos prestar atenção naquilo que elas falam, que doutrina, que ensinamentos estão sendo feitos. É de acordo com a palavra de Deus? Porque Paulo advertiu a igreja de Éfeso. Mas será que só na igreja de Éfeso esse problema aconteceria? Será que nos nossos dias nós não vivemos também com lobos ao nosso redor? E o que causou, né? O que aconteceu com a igreja quando essas falsas doutrinas, quando essas mentiras começaram a entrar na igreja? Houve um afastamento das verdades da palavra de Deus. Esse é o objetivo de Satanás, nos afastar da verdade. Paulo disse: o mistério da iniquidade já opera, né? E o que esse mistério da iniquidade causa? Ele quer que a gente não respeite mais a obediência à lei de Deus. Ele nos afasta da verdade.
E as pessoas começam a fazer as coisas por si próprias e não mais obedecendo e respeitando a lei de Deus. Ele causa um afastamento isso e aumentaria ainda mais nos séculos posteriores. Ídolos foram introduzidos no culto cristão, coisa que não se aceitava antes começaram a ser introduzidos. E aí também houve a troca do dia sagrado, do dia que Deus separou e consagrou, né? Antes, a igreja tinha ali a sua guarda pelo sábado, que está nos 10 mandamentos. E depois a igreja introduziu outro dia no lugar do sábado. Ou seja, começou a distorcer as verdades bíblicas. Terça, protegidos pela palavra. Então, como que nós podemos nos proteger contra os enganos de Satanás, sabendo que esses enganos serão muitos e são muitos? A verdade da palavra de Deus, ela edifica e santifica. Somente ela pode nos proteger dos enganos de Satanás. A Bíblia ela é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é muito importante, irmãos. Hoje a gente escuta muito assim, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Porque quando eu digo que a Bíblia contém, eu posso separar. Isso é inspirado, isso não é. E não é verdade. Toda a Escritura, como vai dizer lá em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda a palavra de Deus é inspirada. Mas alguns podem dizer, mas homens falhos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não fizeram nada da sua vontade, mas sim da vontade da parte de Deus. Somente ela deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. E nós devemos lutar contra toda tentativa de minar a autoridade da palavra de Deus. Nós devemos defender a autoridade da palavra de Deus e toda a Bíblia, toda a Escritura. A única maneira que eu e você temos de não sermos enganados por Satanás, de não cairmos nesse engano, é estar sobre a palavra de Deus. Ler, estudar, meditar, orar, pedir ao Espírito Santo que nos capacite para compreendermos as verdades bíblicas. Somente a palavra de Deus nos protegerá. Quarta, raciocínio humano separado das Escrituras. Isso é muito importante. Aqui diz que o Espírito Santo ele opera através da nossa mente, ele fala na nossa mente. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz por si só de descobrir as verdades das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. O que a lição está dizendo, irmãos? Que hoje o diabo ele nos leva a crer no nosso próprio raciocínio, na nossa própria ideia, nosso próprio pensamento, em confiar em nós para as coisas de Deus. Isso é muito complicado, porque daí nós fazemos o certo pelos nossos olhos. Se a gente olhar para a sociedade, o que é certo para a sociedade, para a nossa cultura, muitas vezes, e na maior parte das vezes, ela vai contrário à palavra de Deus. E aí, o que nós ficamos? Com a cultura, com a nossa vontade, com os nossos achismos ou com a verdade bíblica? Então, Satanás nos leva a nos afastar da verdade quando ele tenta mostrar para nós que nós podemos chegar no nosso raciocínio sozinhos. Lembra lá no Jardim do Éden, o que Satanás disse para Eva? Vocês serão como Deus. Então, o perigo de hoje é a gente querer ser como Deus. Eu sei toda a verdade. Nós não sabemos. Se não for através do Espírito Santo, que nos revela a sua palavra, que nos mostra a verdade, nós vamos apenas cometer erros, né? Então, nós devemos ficar atentos a isso. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada na terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as sagradas escrituras que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Quantas coisas o mundo nos diz que é certo, que é bom, que é correto, mas a palavra de Deus diz diferente? Então nós fiquemos com a palavra de Deus. Ela é a verdade. E quinta-feira termina com batalha pela mente, né? Satanás, o que ele faz? Ele cega as pessoas quando as impede de estudar a palavra de Deus. E essa é a luta muito grande no nosso presente século.
né? Quem tem mais espaço na sua mente, na sua vida, no seu dia a dia? Deus e a sua palavra ou as coisas deste mundo? Já era assim na época da igreja primitiva e continua e cada vez mais forte na nossa época. E aqui diz que a palavra grega para entendimento, ela significa percepção ou capacidade mental. Então, qual que é a principal obra de Satanás? É cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus, ao transformar os poderes da mente por meio de excessos físicos e mentais. Ou seja, ele ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e à exaltação pessoal. Então, o que Satanás faz? Ele cria várias situações no nosso dia a dia que ocupem o nosso tempo e a gente deixe de estudar a palavra de Deus. Quantas vezes chegamos no final do nosso dia cansados, exaustos e não pegamos nem a Bíblia? Às vezes, para estudar a escola sabatina, a gente encontra dificuldade para orar, para cantar um louvor, para agradecer a Deus. Satanás usa essa armadilha. Os problemas, a sedução do mundo, muitas vezes redes sociais, muitas vezes outras distrações. Para quê? Para que eu e você não tenhamos tempo para Deus. E isso é algo que acontece muito no nosso presente século, com os jovens, e não só com os jovens, mas com todos nós. Se a gente não sermos firmes, a gente passa o dia inteiro e às vezes a gente esquece de orar um pelos outros, de ler, de buscar a Deus e até mesmo de orar. É isso que Satanás quer nos enganar, ele quer encher a nossa mente com coisas do cotidiano para que a gente não se apegue em Deus. E nós precisamos nos fortalecer e perceber que pode vir qualquer dificuldade, mas o nosso primeiro lugar é Deus. Ele é a vida, a luz que resplandece nas trevas, o verbo que se fez carne. Não vamos deixar, irmãos, as distrações, os problemas, as dificuldades da vida ou aquilo que Satanás tenta chamar a nossa atenção para que a gente não se fixe na palavra de Deus. Mas vamos permanecer fiéis, porque nós vamos precisar muito da palavra de Deus para superar os dias difíceis. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que habite em nós, que ao abrirmos a palavra, o Espírito Santo esteja conosco. Quando lermos cada linha, que ela venha saltar das páginas da Bíblia para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Não vamos deixar sermos enganados, mas vamos ficar firmes naquele que há de vir e virá para nos buscar. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado pelo estudo desta semana, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos alerta, nos ensina, nos chama atenção, nos repreende naquilo que precisamos melhorar. Precisamos dar mais lugar ao Senhor na nossa vida, deixar as distrações e os enganos de Satanás para lá. Senhor, nos ajude, através do Teu Santo Espírito, a permanecermos fiéis e não sejamos enganados por nada, porque a Tua palavra será a nossa bússola até encontrarmos com o Senhor nas nuvens do céu e morar contigo por toda a eternidade. Abençoa cada um que está estudando a lição, que vai ouvir esse vídeo, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você e até a próxima lição, em nome de Jesus.